O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na festa do Espírito Santo, nós escutamos a sua ação na diversidade e do entendimento, principalmente na primeira leitura, que destaca a capacidade de todos escutarem, cada um na sua língua, a ação do Espírito Santo. Nós escutamos aí um termo, colocamos nessa ação um termo muito conhecido por aqueles que têm o contato maior com o Espírito Santo, que é a glossolalia, que é o falar das línguas. Todos escutam através do Espírito. Aqueles que assistem ou têm a oportunidade de ir à Praça de São Pedro e participar de uma missa, vem a glossolalia e a ação dessa primeira leitura acontecer, porque ali se reúne diversos povos, de diversas línguas, e todos entendem o que está acontecendo. Todos conseguem rezar por ação do Espírito Santo, que os faz entender aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo celebrado, cada um na sua língua. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de fazer a comunhão universal. Por isso que duas pessoas totalmente diferentes se casam. Por isso que numa família, várias pessoas que têm diversos gênios diferentes têm a capacidade de conviver, porque o Espírito Santo, ele age nessa condução e faz com que pessoas diferentes, de formas diferentes, atuem juntas, celebrem juntas e desperta ainda assim o amor. Essa é a grande dádiva do Espírito Santo, fazer com que haja a comunhão universal de dons de todas as pessoas. Na segunda leitura, nós escutamos a distribuição
dos dons do Espírito. O Espírito Santo vai nos dando cada um o seu dom. Um tem o dom de fazer comida, outro tem o dom de cozinhar, de costurar, outro tem o dom da fala, outro tem o dom do serviço, de poder limpar, porque muitas vezes a vassoura, a bucha de lavar louça, o sabão lá de encostado na pia, é o altar aonde nós nos santificamos. É o altar aonde Jesus se manifesta para nós. Então, cada um recebe o dom do Espírito Santo para poder estar à disposição dos outros. Quantos de nós recebemos dons para ser servidores? O Espírito Santo nos coloca a serviço. E quanto mais o Espírito Santo nos concede, mais de nós será exigido. Se nós ganhamos a capacidade de sobreviver bem, somos convidados a ajudar aqueles que não são. Se nós temos a capacidade da inteligência, de enxergar coisas aonde uma pessoa mais simples não enxerga, temos o dever de auxiliar. Todas as profissões que são formados, todos aqueles que se formam em universidade, deveria na noite da sua formatura ter um contato com o Espírito Santo, porque o dom que recebeu foi graça do Espírito e é para ser colocado em prol do outro. Nós precisamos sim de um salário para viver, mas nada pode sobressair a vida do outro. O Espírito Santo nos coloca, nos dá a condição de conhecimento, mas também exige de nós a partilha. Então, a segunda leitura destaca isso, que cada um tem o seu dom, e nós somos todos colocados na unidade da diversidade. Todos nós caminhamos para o mesmo fim, para a mesma forma de ser. Todos nós estamos em direção ao céu. Nós estamos em um grande retorno para a casa do Pai. Cada um na sua condição. Eu na condição de padre, as irmãs na condição de irmãos, os irmãos, aqueles na condição de casados, como esposo, esposa. Cada um recebe um dom para voltar ao Senhor. E ao voltar ao Senhor, vai recebendo e plantando dons para poder apresentar como oferta agradável ao Pai. E tudo isso só é possível porque o Espírito Santo nos auxilia para que isso aconteça. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito mais do que nunca. O Espírito que nos une através da distância. O Espírito que nos une através do amor que temos um pelo outro. Tanto aqui quanto em casa, você não acompanha essa celebração eucarística sozinho, por mais que esteja aí só. Você acompanha com outro grande número de pessoas que se faz a igreja de Deus. Isso é a ação do Espírito Santo que nos possibilita e nos facilita ir de encontro ao Senhor. E para ir de encontro ao Senhor, o Evangelho de hoje nos conforta. Nos conforta porque Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele nos dá é a paz. A paz esteja convosco.
E nós temos que assumir essa identidade de paz. Às vezes nós deixamos o nosso coração ficar turbulento desnecessariamente, porque dentro dele existe a paz, e essa paz é a paz da certeza da fé, da certeza da esperança. Essa é a paz que temos que ter dentro do nosso coração. Somente tira a nossa paz quando nós deixamos ela ser tirada. Nós não podemos deixar com que a paz seja tirada de nós. Por quê? Porque nós recebemos ela de Deus. Ele implantou ela dentro de nós. E por isso, Jesus Cristo apresenta, através das leituras de hoje do Evangelho, que isso nos traz uma segunda coisa depois da paz: a alegria. Nós temos que ter a alegria por termos um Deus que se aproxima de nós. Muitas pessoas ficam tristes neste tempo, porque estão distantes. Nós não podemos nos entristecer, nós temos que nos alegrar, porque o Senhor está cuidando de nós. São diversas coisas que acontecem, que nós devemos nos encantar com alegria, porque sobre nós, como em Adão, quando foi formado, Jesus soprou o Espírito Santo. O Espírito Santo é soprado sobre nós, e sobre esse sopro vem os seus dons. O dom da sabedoria. Veja o quanto a sabedoria está sendo utilizada neste tempo. A sabedoria de como driblar as situações. A sabedoria, depois nós temos a ciência. A ciência que está buscando a forma de como nós podemos sair da situação. Isso é o Espírito Santo. Não é só o homem. O homem é um instrumento. Nós somos como uma harpa, que é um instrumento, mas quem sabe a melodia que será soada em nós é o Espírito Santo. Não adianta nós sermos orgulhosos e achar que nós somos os bons, não. É o Espírito Santo que dá a ciência para nós, para podermos nos sair dessa situação. Conselho é uma das obras de caridade da igreja, dar bons conselhos. Algumas pessoas utilizam um jargão muito não bem compreendido. Conselho, se fosse bom, vendia-se. Mas e o conselho, que é um dom do Espírito Santo? Então nós temos o dever de dar bons conselhos, porque o Espírito Santo nos aconselha. Nós temos a inteligência que nos aproxima, a inteligência que nos faz criar, a inteligência que nos faz evoluir. Está dizendo tanto hoje sobre a inteligência artificial, inteligência disso, inteligência daquilo. Isso nada seria possível sem a ação do Espírito Santo. Depois, Ele sopra sobre nós uma coisa que é extremamente importante. Na hora das dificuldades, Ele está junto conosco, que é a fortaleza. Ele nos fortalece, nos conforta, nos dá conforto neste momento que nós estamos passando. É Ele quem fortalece o nosso coração. Isso é o Espírito Santo que está agindo. Está vendo? Você não está sozinho. As pessoas que cuidam de doentes, as pessoas que cuidam umas das outras, as pessoas que têm que lutar, levantar todo dia para ganhar o pão. Isso é fortaleza, isso é a ação do Espírito Santo. Ele que impulsiona. Depois nós temos a piedade, o perdão. Nós temos que ter compaixão do outro, porque Deus tem compaixão de nós.
às vezes nós cometemos um grande pecado quando nós observamos alguém que está na rua e às vezes ele é jovem, a gente fala assim, poderia estar trabalhando, ou colocamos diversas coisas em nossa cabeça em relação àquela pessoa. Você já pensou se Jesus Cristo não tivesse piedade dos nossos pecados? Fosse falar de nós igual nós falamos quando vemos uma situação dessa? Então, o Espírito Santo nos ensina a ter piedade. E por fim, uma coisa que muitas pessoas estão perdendo, que é o temor de Deus. Nós devemos, diz São Paulo, trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor, porque isso fará com que nós nos mantemos em nosso caminho. Se nós não respeitarmos a Deus, se nós não respeitarmos o impulso do Espírito Santo, nós vamos ter muitas dificuldades. Porque se nós não tememos a Deus, vamos temer a quem? Então, caríssimos irmãos e irmãs, já encerrando, peçamos que o Espírito Santo haja em nós e nós possamos, através dos seus 7 dons, guiar a nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.